Pessoas, tudo bom? Então, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Amanda, eu faço parte aqui do Minutos com Deus. E eu queria começar te fazendo uma pergunta, certo? Você já parou pra analisar o quanto o inimigo ele tem se instalado em pequenas coisas na tua vida? Posso que isso gera um impacto. Não, Amanda, como assim? De forma nenhuma, eu dando vazão pro inimigo? Nada, eu não faço isso, minha vida é totalmente blindada, eu não tenho esse tipo de problema. Será? Será mesmo? Porque vamos analisar uma coisa. A gente muitas vezes deixa passar muita coisa despercebido e essas pequenas coisas, elas vão dando vazão, vão dando um espaço pro inimigo entrar. Como eu já falei aqui num outro vídeo, o inimigo ele não precisa que você abra a porta para ele. Ele passa pelo buraco da fechadura. E é justamente com o buraco da fechadura que a gente tem que se preocupar. Porque às vezes, em coisinhas pequenas que a gente faz, que a gente não percebe, que a gente acha que não tem nada a ver com a obra do maligno, quando a gente para analisar, a gente já tá com uma bola de neve. A gente já fez tantas coisinhas pequenas que a gente vai vendo que a gente está se afastando cada vez mais da presença de Deus. Certo? Um exemplo aí clássico, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou e que passa até com certa frequência, são as fofoquinhas, os comentários no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, na casa do vizinho, no salão de beleza, certo? Por quê? Todo mundo, gente, sem exceção, a gente passa assim por isso, daquele colega que chegou, fulana, você não sabe o que aconteceu. Beltrano tava lá naquela festa que teve no final de semana, já tava se agarrando com outro, tava traindo o namorado, e aí você vai, meu Deus, é verdade? Mas o que aconteceu? E vamos lá. E aí você já começa a perguntar, já começa a questionar, já como porque é a nossa curiosidade, a gente ser humano normal, a gente vai ter curiosidade, vai perguntando, entendeu? Então a gente já dá vazão aí pro inimigo, não só se acabar entrando na nossa vida, porque a gente tá fofocando também, a gente tá ali falando da vida do outro, mas também daquela pessoa que veio até nós, ela sempre vai estar fazendo isso, porque ela tem quem ouça, ela tem quem escute o que ela tá falando, que muitas vezes a gente nem sabe se é verdade ou não. Muitas vezes nem aconteceu tudo aquilo, mas a gente vai aguçando, e ela já começa até a inventar coisa que não aconteceu. Então a gente, além de dar uma brechinha pro inimigo na nossa vida, a gente já faz com que o nosso irmão ali já peque também, porque ele vai acabar aumentando, vai acabar inventando algo maior do que aquilo mesmo que aconteceu. Outra coisa, em pequenos comentários que a gente faz, eu tô falando da gente porque eu também, infelizmente, tenho que admitir, tenho que confessar, eu faço isso com certa frequência, entendeu? Tô me policiando mais? Tô. Principalmente depois dessas 2 últimas semanas pra cá que vieram acontecendo algumas coisas, e foi justamente quando eu me deparei com essas pequenas brechas que a gente dá pro inimigo na nossa vida. E foi a partir daí que eu comecei a me controlar. Falar que eu também tô 100%, não tô, que eu estaria mentindo pra vocês, certo? Mas a gente começa a se policiar quando a gente para perceber que essas pequenas coisas vão se tornar em algo muito maior e que essas pequenas coisas, elas nos afastam muito da presença de Deus e que são, sim, armadilhas do inimigo contra a nossa vida que a gente não percebe. Que é, por exemplo, a gente às vezes tá num grupinho e aí passa alguém com uma roupa que ao seu ver não tá tão legal e aí já surge aquele comentário: menina, você viu a roupa de fulano? Ah não, aquela cor daquele short com aquela blusa não combinou. Ou até pra quem, algo que eu vou falar aqui, não tô julgando de forma nenhuma, não tô criticando, mas tem aquelas pessoas que têm muita religiosidade, sabe? E aí vê uma menina passando com uma saia um pouco mais curta, menina aí, ó, já é piriguete. Olha pra isso, vê se pode a menina, uma menina que se respeite, usar uma saia desse tamanho, usar um vestido desse, uma blusa dessa. E aí já começa o julgamento. Já é uma brechinha que você tá dando pro inimigo, afinal de contas você tá julgando. A mesma coisa, maquiagem, que tem gente que não aceita, que acha que o cristão ele não deve usar maquiagem, mas isso é assunto para um outro vídeo, certo? Esses exemplos que a gente tem na nossa vida, os paradigmas de como deve ser a pessoa que segue a Cristo ou não, a gente vai vir a falar disso aqui no Minutos também. Mas hoje eu quero falar mesmo sobre essas pequenas armadilhas, certo? Ou se não, às vezes até o pré-julgamento. A gente faz muito isso. Falar que a gente faz, e a gente muitas vezes faz até sem perceber. Chegou alguém novo, pá, e aí uma pessoa que conhece um pouquinho mais aquele fala, ó, cuidado com fulano, que fulano é assim, é assado, ele não cumpre as responsabilidades,
ele é desleixado, ele é... Aí, sei lá, te dá alguns adjetivos daquela pessoa e você, sem nem conhecer a pessoa, sem nem dar espaço pra ela te mostrar quem realmente ela é, o ponto de vista, o que ela faz, o que ela não faz, você já criou um pré-conceito na tua cabeça. Você já criou uma imagem daquela pessoa através do que outra pessoa te disse. E você não sabe o que aconteceu entre eles dois. Você não sabe se o que ele tá falando é verdade ou não. Claro que, dependendo do que ele te falar, pode ser um alerta, né? Sei lá, se for um caso mais profundo. Mas mesmo com esse alerta, você vai ficar com o pé atrás, mas dê a oportunidade de conhecer a pessoa, pra ela te dizer, se ela te mostrar se ela é realmente aquilo ou não. Mas não, a gente é muito fácil, a gente é muito rápido no aceitar o que eu tô falando sem nem conhecer. Entendeu? Então a gente... E são algumas ciladinhas, né, digamos assim, que a gente passa todos os dias. Todos os dias vem uma situação dessa na nossa vida e a gente acaba dando vazão pro inimigo, certo? Esses são alguns dos exemplos. Claro que existem muitos outros, mas o que eu quero falar é para que a gente tome cuidado com essas pequenas ciladas do inimigo na nossa vida, porque elas vão se alojando, elas vão entrando, elas vão se instalando e tomam uma proporção que depois você já não tem mais como voltar atrás, você já se vê sem saída. E aí quando o Espírito Santo vem falar contigo, você, meu Deus, é verdade. E quando ele fala pra valer. Ele fala assim, dolo em piedade, ele te coloca mesmo na parede. Ah, mas você tá aí julgando o próximo, mas você não fez a mesma coisa? Você não tá aí falando como é que pode fulano tá criticando o outro por conta disso e daquilo, mas você não fez a mesma coisa naquele dia? Você não falou que fulaninho era assim e era assado? Você não criticou a roupa do Beltrano? Não falou do cabelo da ciclana? Você não tava julgando do mesmo jeito? E aí? Você é diferente em quê? Em nada. Então a gente tem que se policiar muito nisso, porque são essas brechas que a gente dá que o inimigo depois vem e pá, destrói, faz com que a gente caia e muitas vezes, se a gente não tiver muita convicção, a gente nem levanta. Então a gente tem que ter muito cuidado, certo, gente? Era esse o recado que eu queria deixar pra gente começar a tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente comenta, com o que a gente alimenta nas outras pessoas. Falar que é do dia pra noite que a gente vai mudar, acho difícil. Eu acho quase impossível. Eu acho que é uma caminhada mesmo. Como é a nossa caminhada, na verdade, com Cristo? Aprendendo, errando, acertando, se levantando, pedindo desculpas. Então, se você foi rápido demais em julgar alguém e você comentou isso com outras pessoas, vá, peça perdão. Peça perdão a Deus, primeiramente, mas vá, fale com a pessoa, olha, fulano, eu acho que eu fui errada, ou até com as outras pessoas, acho que me exaltei, entendeu? Então a gente tem que ser muito, tá muito antenado nisso, no como a gente tem vivido, em como a gente tem dado pequenas brechas para que o inimigo ele venha e acabe nos destruindo, acabe destruindo o nosso relacionamento com Deus, certo, gente? Então era isso que eu queria falar com vocês, certo? Não esqueçam de curtir nossa página, curtir aqui o canal, deixe seus comentários, deixe dicas, se você quer que a gente fale sobre algum tema, né, específico, deixa nos comentários que a gente vai estar se planejando, vai estar se programando para poder fazer, ok? E não se esqueça mesmo de compartilhar, de levar, se você curtiu, ou se você acha que não tá tão legal, que a gente poderia estar fazendo de uma outra forma, deixe também os comentários, que é importante pra gente estar levando a palavra de Deus a cada vez mais pessoas. Tá bom, gente? Beijo!